Meus caros, nas primeiras páginas comentadas de hoje, começamos, como sempre, pelo Correio da Manhã, que nos diz que apostadores esqueceram-se de levantar 29 milhões. Isto onde é que é? É nos jogos da Santa Casa, obviamente, mas não parece que seja alguma coisa de admirar. Primeiro, os portugueses não precisam de 29 milhões, isso é uma ninharia, são peanuts. Basta ver quanto é que o governo gasta com a comunicação social e agora com o envio à ajuda à Ucrânia para perceber que 29 milhões, mais ou menos 29 milhões, isso não é coisa que valha nem a pena a notícia de primeira página. Os portugueses não têm tempo para pensar nesses 29 milhões que se esqueceram de levantar, até porque há agora aquele problema dos 2 centímetros do jogo do Benfica com o Porto, que invalidou o golo ao Benfica e, portanto, enquanto isso estiver na baila, não há cabeça para mais nada. Esqueçam lá os 29 milhões e o que é preciso é dizer que o árbitro foi uma besta, foi um bandido. Mas infelizmente nem uma coisa nem outra ele foi, porque nem sequer informado pelo VAR ele foi de que o lance estaria a ser examinado ao pormenor, tanto que mandou as equipas dirigirem-se ao centro do terreno para recomeçar o jogo. É uma coisa ilegal e eu não vejo nenhum escândalo por parte de nenhum fanático futebolista, mas realmente há aqui tanto erro, tanta coisa mal feita, que eu no meu próximo vídeo explicarei porque é que é completamente e cientificamente impossível que se detetem 2 centímetros de diferença numa jogada corrida entre um jogador e outro com esta nova tecnologia que o VAR utiliza. Mas isso é outro assunto. Portanto, o povo português está realmente a debater esse assunto dos 2 centímetros e, portanto, não tem tempo para pensar nos 29 milhões de que se esqueceu de levantar na Santa Casa e a própria Santa Casa, obviamente, agradece. Na notícia do lado direito mostra-se um Igor, enfim, tinha 26 anos, foi esfaqueado por alguém e morreu. A companheira foi esfaqueada também, mas sobreviveu, e isto na festa do título. É claro que se diz logo que o suspeito homicida já foi identificado, mas, meus caros, isso de muito pouco servirá, porque todos nos recordamos do Clóvis. Lembram-se do Clóvis, o cidadão Clóvis, que já era referenciado pela polícia como criminoso, tinha cometido vários crimes, nunca foi preso e até hoje continua por encontrar. Ele tentou negociar uma entrega, coisa impossível em Portugal, no Estado de Direito como o nosso, mas ele mesmo assim negociou, só que mesmo assim não cumpriu e, portanto, o negócio não chegou a bom porto com o Ministério Público e, portanto, ele não se entregou e até hoje não apareceu. E recordamos-nos do caso dos 2 irmãos, 2 à porta do McDonald's de Coimbra, em 2017, já lá vão 4 anos e meio, que também nunca apareceram, nunca se entregaram, já tinham 10 crimes em cima e toda a gente diz em Coimbra que eles vivem no mesmo acampamento de cidadãos e a verdade é que eles não se entregam e ninguém os vai buscar. Portanto, o facto de estarem aqui suspeitos identificados de homicídio, isso vale 0, a não ser que esses suspeitos de homicídio não sejam cidadãos, sejam apenas portugueses pagantes de impostos. Se for um português que paga impostos, provavelmente vão buscá-lo. Agora, se for um cidadão que vive naqueles condomínios de campismo, com certeza que ninguém os vai lá buscar. O JN diz-nos que ambulâncias do INEM estão paradas milhares de horas por falta de médicos. Oh, diabo! Então, mas isso não é o SNS que a nossa super-ministra Marta Temido, a do choro, não é esse SNS que ela nos vende e que nos vende há alguns anos. Ela diz que está tudo cada vez melhor. Apesar de não haver médicos, está tudo cada vez melhor. Apesar de não haver socorro, isso não interessa. Está tudo cada vez melhor. E eu olho para esta notícia e digo, espera lá, mas as ambulâncias do INEM estão paradas milhares de horas por falta de médicos? Mas será que são os médicos que conduzem as ambulâncias? Só falta perguntar isto. Meus caros, isto realmente não dá para rir, mas, enfim, é absurdo demais. É que as ambulâncias estão paradas por falta de médicos e as outras que não são do INEM estão paradas por falta, milhares de horas, por falta de quem as conduza. E disso ninguém fala. Diz a notícia que a situação já não era tão grave desde 2014, Guerra da Crimeia, e sobretudo afeta o interior. A sério? Parece que não acredito que é o interior o mais sacrificado desta vez.
é porque tem sido sempre o interior o mesmo sacrificado de todas as vezes, podia ser que desta vez fosse diferente. Hospitais são obrigados a garantir escalas dos médicos, mas não têm pessoal. Portanto, não é só os hospitais que não têm pessoal. Nem os hospitais têm pessoal. Nem as ambulâncias têm pessoal. Nem as outras ambulâncias têm pessoal. Nem ninguém tem pessoal. O único pessoal que há é o pessoal doente. Aquele que vai fatalmente para os hospitais e que vai acabar por morrer porque não há ninguém que lhes dê socorro. Chama-se isto o SNS e mais um S. Serviço Nacional Sem Socorro. O público traz uma fotografia com os 3 homens, pessoas, porque uma delas é mulher, mais influentes da Europa, ou assim a comunicação social nos quer fazer entender. Macron, Scholz e van der Leyen. Bom, e diz que o futuro da União Europeia se joga na Ucrânia. É o dia da Europa, uma vez que é o dia do armistício, da rendição da Alemanha nazi à Rússia. Bom, mas o dia 9 de maio é realmente um dia histórico, mas acontece que, e é preciso que se diga, que Hitler já tinha morrido no dia 30 de abril. Bom, 30 de abril até 9 de maio não são muitos dias realmente, mas de 9 de maio até 6 e 9 de agosto, sim, há muita diferença, são 3 meses. E nesses 3 meses em que a guerra já tinha acabado, foram lançadas 2 bombas atómicas contra a humanidade. Uma em Hiroshima, a 6 de agosto, outra em Nagasaki, a 9. Estão por contabilizar todas as vítimas, mas logo naquele momento terão morrido mais de 250 mil e ao longo de anos morreram mais de 1 milhão. Foi um ataque contra a população civil, do qual ninguém fala. Foi um crime de guerra e provavelmente o segundo crime de guerra mais grave da história. O primeiro terá sido o Holocausto, este será o segundo. O primeiro continua a dar dinheiro até hoje e o segundo, o das bombas atómicas, contra uma população civil indefesa depois da guerra ter acabado há 3 meses. O segundo, ninguém fala. É claro, são os vencedores que escrevem a história, não é? Não são os derrotados. O Diário do Kremlin traz a mesma notícia na primeira página. O Dia da Europa, celebrar a paz em tempo de guerra, mas o mais interessante é o que está em baixo. Diz Pedro Pita Barros que não é dinheiro que falta à saúde, é uma gestão eficaz. Bom, se não é dinheiro que falta à saúde, então falta inteligência, provavelmente, mas o que não faltará é corrupção. Se não falta dinheiro à saúde, ele desaparece por todos os cantos, por todas as frinchas do soalho, então é porque ele vai para algum lado. Porque é exatamente disso que se queixa o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde. A Ministra da Saúde. O que eles dizem é que não há dinheiro que chegue para o SNS, que é um poço sem fundo, que quanto mais se lá mete, mais desaparece. E não há dinheiro para contratar médicos, por isso é que ele se foi embora. Não há dinheiro para contratar enfermeiros e por isso é que ele também se foi embora. Já não falo nos auxiliares, isso é capaz de haver, todos a ganhar o ordenado mínimo, isso ainda se arranja. Agora, enfermeiros e médicos, não há. Mas também para que é que nós queremos médicos e enfermeiros no SNS, meus caros? Já não há lá milhares e milhares de políticos empregados? Então chegam bem os políticos. Não precisamos de médicos, nem precisamos de enfermeiros, meus caros. Os portugueses veem os familiares morrer por falta de auxílio, mas ninguém se queixa, esqueçam lá isso. O I traz-nos a preocupação maior dos comentecos e jornalecos, que é a declaração de guerra que se esperava que Putin fizesse à Ucrânia no dia 2, não ocorreu. Com tanto azar que Putin não fez declaração nenhuma, nem ameaçou ninguém de nada, mas chepa. Como dizia hoje a pivô da CNN, a Communist News Network, foi uma desilusão o discurso de Putin, justamente porque ele não ameaçou com guerra nenhuma, nem com escalada de guerra, nem com violência, nem declarou guerra à Ucrânia. Foi realmente uma desilusão para todos os jornalecos e comentecos que assim veem que os seus jornais, revistas e TVs passarão a ter menos audiências. Realmente tiveram azar. Bom, resta-lhes continuar a fazer como a Communist News Network
que é uma única emissão durante o dia todo a falar da mesma coisa, mesmo que não se passe nada, dizem que não se passa nada, vão-se buscar as notícias anteriores. Eu só esta manhã vi repetir a mesma peça 6 vezes, portanto é natural que quando não há nada, quando não há guerra, ela tenha que se inventar a bem das audiências, a bem dos bolsos de todos estes jornalecos, a bem dos seus ordenados mensais ao fim do mês. A notícia do fundo eu nem sequer vou comentar. Vou fazer como o nosso Marcelo. Não, vou comentar. E depois comenta logo. É preciso fazer um esforço para que a música cigana deixe de ser invisível. Bom, meu caro, eu não sei como é que é possível que ela seja visível. Como é que convidam, por exemplo, artistas ciganos a ir às televisões? Porque é preciso pagar um cachê, é obrigatório. E todos nós sabemos que é preciso ter um número de contribuinte e uma conta bancária. Eles não têm conta bancária. Portanto, eu não imagino, como o Costa, o nosso primeiro-ministro, também não tem, como é que uma atividade fora da lei consegue ir à televisão? Porque eles são obrigados a pagar-lhes o cachê, e são obrigados a declarar isso às finanças, e o dinheiro tem que ser transferido para algum lado. Portanto, eu não imagino sequer como é que ainda há alguma visibilidade na música dos cidadãos, daqueles músicos. Eu não tenho nada contra eles, eu até gosto da música deles. Por exemplo, Paco de Lúcia é um artista que eu adoro. Mas como é que conseguem ainda chamá-los à televisão se eles não têm nenhuma condição legal para lá estar? Nenhuma mesmo. O Jornal de Negócios traz o nosso novo Mendonça, o António Mendonça Mendes. É Mendes parecido com o outro Mendes Marques e Mendonça que não é parecido com nada. Realmente é o novo político, super mega giga formatado, um contabilista, um guarda-livros, não é mais do que isto, a explicar que de cada vez que o ISP baixa 1 cêntimo, o Estado perde 6 milhões por dia. O problema dele é o Estado perder, ou seja, deixar de desmifrar aos contribuintes 6 milhões por dia. Agora vem com uma nova. Ter novos bens à taxa zero de IVA implica tirar alguns. Meu caro Mendonça Mendes, a solução é simples. É aumentar o IVA para 100% para todos os bens e produtos, incluindo o oxigênio. E vai ver que o Estado ganha muito mais dinheiro do que está a ganhar agora. É simples. Como é que você nunca pensou nisto?